Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor? Vocês estão bem? Que bom, eu também estou bem. E ontem, geralmente Deus sempre fala comigo em lugares inusitados, né? Não sei como é com vocês, né? Estava indo comprar algumas coisas na rua, não tinha ainda a palavra no qual Deus queria compartilhar com a igreja, e nesse trajeto de casa ao mercado, Deus trouxe a palavra. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: como anda a sua fé? Qual foi a última vez que você teve a sua fé respondida? Qual foi a última vez que nós temos essa certeza, essa convicção de falar assim, não, eu tive fé, estava crendo, isso aconteceu? Será que a fé também não precisa de um cuidado? Será que a fé também não precisa de uma manutenção? De um zelo por ela? Porque a fé, ela é importante, a fé, ela é a vitalidade da vida cristã. A fé é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Porque se nós não cremos em Deus, não cremos no seu Filho, possivelmente nós não estaríamos aqui hoje. Porque tantos outros dizem que acreditam, mas estão em outros lugares. A nossa vida cristã, ela se inicia por um ato de fé, meu e seu. Porque nós confessamos com os nossos lábios, nós acreditamos com o nosso coração e fizemos de Jesus o nosso Senhor. Então a fé, ela é importante na vida do cristão, na vida daquele que crê, na vida daquele que está dentro da igreja. A fé é necessária. A fé não é somente como um step. A gente não utiliza da fé quando é necessário. Fé é como respirar, é diário. E às vezes parece que a fé em nossas vidas é somente para resolver problema. Não, temos fé somente quando algo acontece. Parece que nós estamos esperando algo acontecer para que nós venhamos a ativar a nossa fé. É basicamente, e às vezes nós não estamos tendo resultados porque a gente quer combater algo que a gente não tem força, porque não se exercita. É basicamente aquela pessoa que chega na academia no primeiro dia e chega lá e vê a pessoa levantando de cada lado lá do aparelho 40 quilos. Aí ela fica assim, cheguei hoje, se ele está fazendo, eu vou fazer também. E vai lá, pega aquilo, faz 2, 3 repetições, e aí fala assim, isso aqui não é para mim não. Por que não? Porque eu vi ele fazendo 10 e eu não consigo fazer 3. A questão é que ele não começou pegando todo esse peso de uma vez. Ele veio se exercitando ao longo do tempo, até que ele conseguiu suportar aquela carga. E às vezes a nossa vida está assim. Por quê? Porque nós queremos somente ativar a fé quando é necessário. Aconteceu um problema, eu começo a confessar, eu começo a fazer, eu começo a praticar aqueles princípios. Então, mas aquilo é de grande necessidade que eu penso que Deus não está me respondendo. Mas na verdade é que eu não tenho fé para aquilo, porque eu não me exercitei. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que existe uma única coisa que agrada a Deus. É a fé. A Bíblia diz que o que agrada a Deus é a fé. A gente pode estar vindo a todos os cultos, indo a grandes conferências e ainda assim não estarmos agradando a Deus. Ainda assim Deus não está se agradando da nossa vida. Douglas, mas eu estou indo para a igreja todos os dias. Basicamente, a minha ida na igreja é quase que de domingo a domingo. Tudo bem, mas será que Deus está se agradando disso? Porque a Bíblia vai dizer que o que agrada a Deus é a fé.
A gente pode estar chorando, se descabelando, conversando com Deus, e Deus está falando, olha, isso são suas emoções, e eu não respondo a emoções, eu correspondo à fé. Deus trata das nossas emoções são uma bênção sim, mas elas têm que ser colocadas no seu devido lugar, porque Deus não responde às nossas emoções, Deus responde a sua palavra, Deus responde à fé. Então a gente pode gritar com Deus, ficar chateado, fazer tudo. Se não tiver fé, nós não estamos agradando. Abra comigo, por favor, o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Livro de Hebreus 11, verso 6. E fala assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O escritor de Hebreus está falando que, olha, sem fé, sem corresponder com aquilo que a palavra diz, é impossível agradar a Deus. É impossível fazer com que Deus venha se agradar da nossa vida. Porque nós não estamos andando em fé. E ele fala, e ele explica por quê. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E tem muita gente se enganando que aquilo que agrada a Deus é vir para a igreja. Tem muita gente se enganando que aquilo que agrada a Deus é o meu trabalho também na igreja. O que agrada a Deus é fé, queridos. E a Bíblia fala que se tem algo impossível de acontecer, se eu não ando em fé, eu não agrado a Deus. Isso é impossível de acontecer. Eu posso fazer o que for, eu posso dormir e acordar na igreja, e isso não vai mudar a nossa condição diante dele. Simplesmente nós vamos ouvir, você não está me agradando. Por que, Deus? Mas eu venho à igreja todos os cultos. Eu entrego o meu dízimo, eu sou uma pessoa ofertante. Eu participo, eu faço todos os princípios. Sim, tudo bem, mas você não tem me agradado, mas por quê? Porque você não tem andado em fé. Você só tem ido para a igreja. Você só tem se feito presente. O seu coração está em outro lugar, porque o seu coração não está em me agradar, porque se você tiver com a consciência de me agradar, você estava andando em fé. Porque eu quero corresponder a você. E sabe que nós tiramos o direito de Deus de corresponder a nós quando nós não estamos andando em fé. A Bíblia fala que se nós não andamos em fé, nós estamos retrocedendo. Qual a diferença que tem aquele que vem à igreja, senta aí, ouve e sai daqui da mesma maneira, e aquele que não vem? Nenhuma. Qual a resposta? A fé tem um tipo de comportamento. Aquele que anda em fé tem um comportamento, tem uma atitude totalmente diferente. Ele não vai se abalar, não vai se deixar ser abalado pelas informações externas. Então nós temos que ter esse compromisso. A Bíblia vai dizer de que tudo que deve guardar, guarda o coração. Uma das coisas que podem minar a nossa fé é não guardar o nosso coração. E guardar o coração não é somente lidar com as emoções. Eu guardo o meu coração quando eu tenho atenção naquilo que eu estou ouvindo. Eu guardo o meu coração quando eu tenho atenção naquilo que eu estou vendo. Eu guardo o meu coração quando eu tenho atenção naquilo que eu estou falando. Às vezes nós estamos nos expondo a determinadas situações que estão minando a nossa fé e fazendo com que nós venhamos estar a desagradar a Deus para agradar a outro. Porque, queridos, se nós não estamos agradando a Deus, a quem nós estamos agradando? Ao diabo, a nós mesmos. Senhor, não é bem assim não, eu prefiro dessa maneira. Então, andar em fé tem uma atitude que ela deve corresponder àquilo que você vive, aquilo que a gente crê. Nós precisamos entender isso, porque isso aqui é vital para a vida cristã. Agradar a Deus, andar em fé é vital. A nossa vida cristã, ela se inicia por uma confissão. Sim, eu aceito. Sim, eu quero.
A Bíblia diz que nós fomos tirados do inferno, da lama, do lodo, porque nós confessamos e nós fomos transportados para um reino de paz, de justiça e de alegria. Então, por que a gente não crê que nós estamos nesse ambiente? Porque as coisas não estão favoráveis. Eu não preciso deixar que as coisas ruins venham a acontecer para que eu comece a crer. Não, irmãos, eu creio todos os dias. Eu não preciso estar enfermo para confessar minha cura. Eu estando bom, sadio, saudável, eu agradeço, falo, Pai, obrigado porque eu sou curado, eu sou sarado, eu não preciso entrar em dívidas para começar a crer. Falo, Pai, obrigado porque na minha vida tem sobrado. Obrigado, Senhor, porque as coisas estão em ordem na minha vida financeira. Obrigado, Senhor, porque a minha vida emocional está em ordem. Obrigado, Senhor. Eu não vou esperar criar um caos para confessar a palavra. Eu confesso antes. Eu me fortaleço antes. Para que, se de alguma maneira aquilo for atacado, eu estou seguro e protegido. Se aquilo for atacado, eu estou fortalecido. Eu não simplesmente vou deixar-me abater pela situação. Mas eu estava confessando cura, e isso agora chegou na minha vida, não tem problema. Eu sou curado. Não, mas está doendo muito, não tem problema, eu sou curado. Não, mas falaram que não tem cura, não, mas eu sou curado. Isso não vai mudar, porque isso é uma verdade. E quando nós andamos assim, a gente está agradando a Deus. Sabe, queridos, as influências podem tirar ou roubar a nossa fé. E quando eu sempre falo aqui, quando tem um louvor, eu ouço uma vez, ouço duas, e aquilo vai mexendo, vai me mostrando determinadas coisas. Ontem eu estava conversando em casa, e eu estava passando, e eu vi, um podcast aí de um músico. E a pessoa perguntou para ele assim, e essa música aqui, qual a história dela? Conta pra gente qual é a história dessa música aqui. Eu falo assim, cara, vocês não vão acreditar. Mas essa música, ela foi composta, isso é uma carta de suicídio. É a música dele que mais estourou, que mais vendeu. E a parte com que falava mais abertamente, assim, quando a gente ouve, a gente canta, possivelmente eu não vim de um lar cristão. Possivelmente eu já cantei muito essa música. Possivelmente. E depois, quando ele dá esse feelingzinho, que ele chama essa atenção, que eu parei para analisar, eu falei, rapaz, é mesmo. A gente está sendo influenciado sem saber. Porque a gente não presta atenção. A música dele que mais fez sucesso é uma música que fala sobre suicídio. Sobre o desejo de tirar a própria vida. E o interessante, falou assim, cara, porque fez sucesso? Ali, irmão, ele falou qual o motivo. Por que fez sucesso? É a letra? Não. É só, melodia. Não sei se se fala que eu não entendo muito de música. Eu toco aqui, mas vocês percebem, né? Que é só a graça. Ele falou que é só o toque. Às vezes tem música que a gente nem gosta, não é? Mas de repente você está num ambiente, aí está com alguma coisa. A primeira coisa que acontece é aqui, ó, o pezinho. Do nada. Você está aqui, quando você percebe, opa, isso aqui não é coisa de crente, não, irmão. Ele falou, irmãos, não é a letra. Aí ele simplesmente fundamentou. Ele falou assim, ó, escreve qualquer coisa e bota um som bacana. As pessoas vão cantar. Influência. E pasme, ele falou, tem uma parte da música que ela faz essa declaração mais explícita. Essa parte eu não canto. Eu deixo para o público cantar. A pessoa que escreveu a música, ela diz que ela não canta, mas ela tem conduzido milhares de pessoas a cantar.
Por quê? Influência. Ah, não, mas, poxa, tem nada a ver, Douglas. Eu sou da igreja, mas ouvir essa música aqui que, de repente, não é cristã. E tem gente que bate nessa tecla. Não tem problema não, sim, queridos, mas qual foi a influência por detrás daquela letra? O que tem motivado aquela pessoa a cantar? Essa pessoa em si, ele já disse lá que ele tem uma influência. Eu sou influenciado pelos meus orixás a escrever. Tem um monte de gente achando, não, porque a letra é legal. Mas não presta nem atenção no que está cantando e está sendo influenciado sem saber. De repente, naquele momento que ele está ali, vivendo a sua vida, ouvindo aquela canção, ele fala assim, ninguém gosta de mim. Ninguém olha para mim. Ninguém me vê, ninguém me entende, ninguém me atende, ninguém me socorre. Eu vou tirar minha vida. Estava ali, confessando, ouvindo, se enchendo daquelas coisas. Uma das grandes influências que nós temos recebido lá fora são as informações. Muitas informações lá de fora estão atacando a igreja, porque a igreja deu brecha. A igreja abriu a porta para que coisas do mundo entrassem, chegassem dentro dela. Nessa questão de não tem nada a ver, tem um monte de gente, há anos na igreja caindo. Um monte de liderança caindo, porque não tem nada a ver, não. De repente vê algo que não está alinhado à palavra, entrando, e fala assim, não, eu não vou corrigir isso aqui agora, não. Deixa que a palavra trata, vamos dar mais um tempo. E sabe, queridos, quanto mais tempo nós dermos para essas coisas entrarem, essas influências entrarem na nossa vida, será mais difícil de tirar. Então, cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque aquilo que nós ouvimos irá influenciar naquilo que nós falamos. Logo, se eu estou falando, logo, se eu estou ouvindo, se eu estou falando, aquilo também vai influenciar naquilo que eu estou vendo. Aquilo vai influenciar em como eu vou me mover, em qual será o meu comportamento. E aquilo vai roubar a nossa fé. E aquilo vai tirar de nós essa questão de estarmos agradando a Deus. E ele fala, mas por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Tem gente que vive sua vida como se Deus nem existisse. Acorda, levanta, vai trabalhar, passa todo o seu dia e Deus nem existe. Deus Deus não é um talismã onde as coisas ruins acontecem, eu vou, Deus, bati com o carro, não deixa eu morrer. E Deus nem existe muitas vezes. Até para pessoas que estão dentro da igreja. Passa a sua vida, passa o seu dia, nem se lembra de Deus. É só aquele momento que acorda, Deus, obrigado pelo dia de hoje, vai comer, agradece muito mal e vai dormir, agradece muito mal. Será que Deus merece isso de mim, de você? Será que é possível que Deus venha se agradar da nossa vida quando a nossa atitude é essa? Será que Deus se agrada desse nosso comportamento quando, na verdade, para a gente ele não existe? Lá fora tem muitas, se você perguntar para qualquer uma pessoa que passar na rua ali, você acredita em Deus? Eu acredito. Dificilmente alguém vai falar que não acredita. Acredita. Mas as suas atitudes demonstra que não é verdade. E porque muitas vezes a nossa vida também está dessa maneira. Porque muitas vezes as nossas atitudes não estão correspondendo com esse Deus que a gente crê. Queridos, isso é sério. A vida de fé, ela é séria. A vida de fé é uma vida de compromisso diário. Assim como eu e você precisamos respirar para nos mantermos vivos, nós precisamos andar em fé também para nos mantermos vivos. Porque não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que eu fui salvo, agora eu vou viver minha vida de qualquer maneira, fazer qualquer coisa e vou chegar no fim e Deus vai entender. Não, não é isso.
A Bíblia não promete isso. A Bíblia vai dizer, ó, aquele que crê até o final receberá a coroa da vida. Eu posso estar crendo, indo crendo, quando chegar lá no final, eu falo assim, eu não vou crer. Não entra. É pesado, não é? Mas é verdade. Eu já falei isso aqui uma vez uma colega minha de trabalho, cristã, falou para mim assim, Douglas, eu tive um sonho, e esse sonho é que eu estava numa escada, numa rampa, indo para o céu. E quando eu via o céu, eu via que faltava mais um passo, eu caía. E eu não entrava. E ela fala isso para mim, muito cheio de temor. Ela fala assim, poxa, eu não... E eu não entendi. E eu li essa passagem para ela. Aquele que crê até o final receberá a coroa da vida. Às vezes a gente pensa que não, vamos fazer alguma coisa hoje e amanhã eu me arrependo. Será que dá tempo? Eu tenho um rapaz, amigo meu, que ele vivia fazendo as coisas erradas. E eu vivia falando, rapaz, para com isso. Não faz isso, isso aqui não é certo. Isso aqui não é uma atitude legal. E a gente compartilhava muito e ele se abria muito comigo. Ele falava assim, não, poxa, fica tranquilo. Quando eu voltar, isso eu conserto. Quando eu voltar, isso eu ajusto. E uma vez, quando ele falou assim, Deus na hora falou comigo, pergunta para ele se vai dar tempo. Quando ele falou, não, fica tranquilo, quando eu voltar, isso eu vou ajustar. De imediato eu falei, vai dar tempo? Sabe quando a pessoa fica assim, olha para o alto, e ela não tem resposta? Mas mesmo assim ela insiste naquilo. Mesmo assim ela quer viver aquilo, porque aquilo é prazeroso. As pessoas estão trocando, na verdade, aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Eu estava em casa e Deus estava pensando em algumas coisas. E Deus falou comigo sobre o inferno. Eu falei, mas o que é o inferno? Deus falou para mim assim, pensa no pior dia que você teve na sua vida. A pior coisa que aconteceu com você. E eu pensei, é pior que isso. E é eterno. O silêncio. Será que esse é o lugar que a gente quer passar a nossa eternidade? Mas isso pode acontecer se nós não andarmos em fé. Isso pode acontecer. E eu fiquei ali, falei, nossa, cara, como é terrível. E tem pessoas que falam assim, e não sei vocês, mas teve coisas que aconteceram comigo já, e eu penso assim, poxa, eu quero morrer, cara. Eu não quero mais sentir isso, não quero mais passar por isso. Não quero que isso nunca mais aconteça na minha vida, sabe? E aquilo passou, aquilo ficou para trás. Agora imagine a pessoa que vai viver aquilo para sempre. É uma reflexão que a gente tem que fazer. Quando a gente vê alguém do nosso lado e de repente não está com a vida assim tão motivada. Não está com uma vida tão entregue, sabe? A gente motivar ela. Nós somos motivadores da parte de Deus. Geralmente eu sempre trago uma palavra motivacional. Eu sempre ouço um glória a Deus, um aleluia, mas eu sei que hoje está um pouco mais silêncio, mas eu tenho convicção daquilo que Deus está fazendo aqui. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Sabe que a gente tem que fazer essa manutenção da fé. A Bíblia vai falar sobre uma fé sadia, os sadios na fé. E será que a nossa fé ela é tão sadia assim? A Bíblia vai falar lá em Marcos 11, 23, nosso texto que a gente mais conhece. Se alguém disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será.
Quanto menos eu falo, quanto menos eu creio. Porque a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e não ouvir a palavra do pregador, não ouvir a palavra do pastor. Isso alimenta a nossa fé, vir à igreja alimenta a nossa fé. Mas nós estaríamos muito mal nutridos se somente a nossa fé for alimentada nos cultos. Então pode ser que nós estamos desnutridos em fé. Porque somente eu venho para o culto, ouço uma palavra, e agora o próximo culto é só quinta-feira. Então eu fico segunda, terça e quarta sem me alimentar. Faz um teste, fica sem comer 3 dias. Vê se você vai perder algum tipo de peso. Nós temos 8 cultos ao mês, contando, né? 4 semanas, 8 cultos. O mês tem 30 dias, então 30 menos 8, 22. Faz um teste, vamos melhorar. Fica 22 dias sem se alimentar. Será que vai acontecer alguma coisa com você e comigo? Será que se nós ficarmos sem nos alimentarmos durante todo esse tempo, algo vai acontecer? Será que nós vamos nos fortalecer? Daqui a 22 dias, né? Eu tenho aqui eu tenho coisa para perder aqui, né, gente? Para falar assim, para você é fácil ficar 22 dias sem se alimentar, sem comer direito, né? Tem muita coisa para perder. Mas sabe, isso não vai nos trazer força nenhuma. Uma pessoa que não tem a sua alimentação balanceada, ela está desnutrida, ela não tem força. Uma das coisas que acontece quando a gente está com fome, sabe o que é? É ficarmos mal-humorados. Sim ou não? Não sei você, mas eu fico chateado se eu estiver com fome. Eu fico meio diferenciado. Eu fico meio diferenciado. Né? Só sabendo só aqui. Mas com fome, ninguém fica bem com fome. Altera logo o nosso humor. Aflora logo os nossos sentimentos. A mesma coisa é quando a gente não está ouvindo e se enchendo da palavra. Altera o nosso humor da mesma maneira. A gente começa a colocar defeito em tudo. A gente começa a ver os mínimos detalhes, ser muito detalhista. Olha lá, ela errou aquela nota. Aquilo era um mi. Ela fez um dó maior. Olha lá, eu vi a cadeira tinha 99, por que não botou mais uma? Faltava 100. A gente começa a ver detalhe em tudo, nada agrada porque está com fome. E sabe, queridos, a questão da fome, quem aqui gosta de lasanha? Nossa, a galera, né? Mas tem um pessoal que eu vi que levantou a mão, não deve ser fit. Irmãos, eu também gosto. Mas se eu chamar você, por te convidar você agora para beber 2 litros de água e depois te oferecer uma lasanha, você vai querer comer? Então pronto, o ponto é esse. Estamos nos alimentando com a coisa errada. E aquilo que é necessário ser alimentado, a gente não tem fome para aquilo. Me encho de internet, vendo os videozinho que é legal, que é engraçado. E quando eu percebo, passou 2 horas. É hora de dormir e eu não li a Bíblia. Então, na verdade, nós estamos nos alimentando daquilo que não sacia a nossa fome. Só tira o nosso tempo. Ah, mas eu não tenho fome para a Bíblia. Claro, estamos na internet o tempo todo. Não tenho fome para a Bíblia. Claro, tá indo, poxa, dormir tarde o tempo todo. Está se alimentando da coisa errada. Por que eu estou com esse sobrepeso? Porque eu me alimento de forma errada. Nossa, isso aqui é a maior revelação que tem, né? 2024 não acabou, toma, recebe aí. O pregador falou que ele só está sobrepeso porque ele se alimenta errado. Uau! Tu vai sair daqui voando com isso, né? Mas não, queridos, é isso. Em vez de nos alimentarmos com a coisa certa, nós estamos perdendo a fome com as coisas do mundo.
Estamos perdendo a fome de Deus porque nós estamos nos alimentando com as coisas do mundo. As coisas santas parece que não nos alimentam tanto assim. As coisas que são necessárias parece que não são tão desejosas assim. Churrasco é bom, lasanha é bom, mas tem a saladinha, querido, que é necessário. Tem a questão ali que você tem que balancear. Um tempo atrás, eu estava com 106 quilos. Isso no início do ano. Eu falei assim, não, eu vou dar uma descida aqui. E eu fui me exercitar, eu fui buscar ajuda, eu fui buscar conselho. Eu perdi 10 quilos, eu fui para 96 quilos. E eu aprendi a converter a minha mente naquilo que é saudável. Eu coloquei na minha mente que assim, poxa, eu posso comer uma lasanha? Posso, mas eu não preciso comer ela inteira. Eu como só um pedaço. Por quê? Porque eu já fui lá de manhã, fiz 2 horas de atividade física. Levantei peso, corri na esteira, fiz um monte de coisa. Eu não vou jogar fora isso aqui. Então eu condicionei, pois o que eu fiz, eu mudei meu pensamento. Eu virei uma chave. Romanos 12 vai falar a respeito desse virar de chave. A gente pensar na coisa certa. Eu simplesmente deixei de falar a palavra ir à academia e eu mudei a palavra estou indo treinar. Tem nada a ver, tem sim, começa a falar. Porque aquilo que você fala muda a sua atitude. Então, eu comecei não somente a ver que estou fazendo musculação, não, eu estou treinando. Então, muitas vezes, a minha mente, ela dizia, você está com fome. E, às vezes, nós atendemos a isso. Mas, na verdade, não era fome. É só a mente falando. Então, a mente trabalha assim. Então, nós temos que ter essa mudança de mente, essa mudança de atitude. E eu comecei a perceber isso, fez diferença na minha vida. O meu humor melhorou, a minha disposição melhorou. Eu era mais ativo no meu trabalho, eu me tornei uma pessoa mais ativa na minha casa. Por quê? Porque eu mudei meu pensamento. Uma vez que a gente muda o nosso pensamento, a gente vai mudar as nossas atitudes também. Andar em fé é uma mudança de atitude. Quando está todo mundo falando assim, olha, estou esperando aí que o governo melhore, que as coisas melhorem, venha fluir para eu abrir uma empresa. Porque do jeito que está, é abrir para falir. Que fé é essa? Não estou esperando as coisas melhorarem. Aí, quando tiver tudo aqui, eu faço. Irmão, a Bíblia vai dizer que nós somos guiados pelo Espírito e não pelo governo. Nós somos guiados não pela economia, não pelas coisas favoráveis. Somos guiados por aquilo que Deus fala. Eu tenho uma pessoa que eu conheço lá no Rio de Janeiro. E logo assim na pandemia, ela trabalhava com festa. Veio pandemia e acreditem, outra revelação. Ela encerrou a atividade, fechou. Era o único meio de viver que ela tinha, era trabalhar com festa. Ela falou assim, poxa, o que eu vou fazer? Tenho família, tenho casa, tenho dívida, o que eu vou fazer? Fechou, simplesmente fechou. Pensa naquilo que você tem, pensa naquela torneira ali que você está ali com água, a hora que você quer, você vai lá e bebe água, aí do nada aquela torneira foi e fechou. De uma vez assim, por todas. Fechou, não vai, não sai daqui. E ela cristã falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, eu não tenho para onde ir, eu sempre trabalhei com isso aqui, minha vida está motivada isso aqui. E Deus falou para ela assim, faz máscara. Não, mas eu não sou costureira. Não, mas contrata. Ela, como eu vou contratar alguém, botar alguém para trabalhar, se eu não tenho nem para mim? Mas sabe, ela ousou a crer. Enquanto estava tudo fechado, ela tinha pano, ela tinha elástico, ela tinha tudo. Ela se tornou uma das grandes pessoas que produziram máscara no Rio de Janeiro. Irmãos, conversando com ela,
Ela vendia por dia 1.000 máscaras. Faz as contas, basicona aí. 2 por 10. No período aí de aproximadamente 1 ano. 1.000 máscaras por dia, vendendo 2 por 10. 30 dias, faz as contas. Deixa o livro para você fazer. Porque ouviu uma direção de Deus no momento e dentro de um cenário que não era favorável, mas simplesmente porque creu. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o buscam. Opa, peraí, eu tenho que crer, eu tenho que estar próximo e eu tenho que buscar. Então, quando eu buscar a Deus em fé tem uma recompensa. Buscar a Deus em fé é uma garantia de recompensa para mim e para você. Quem está falando isso? Sou eu? Não, é a palavra. A palavra está dizendo isso. Que existe uma recompensa, existe uma garantia da parte de Deus. Se você me busca, eu me torno galardoador para você. Porque eu tenho me agradado daquilo que você tem feito. Eu tenho me agradado daquilo que você, como você está lidando com a sua vida, com as situações. Então existe, queridos. Não é somente vir para a igreja, fazer uma presença, não. É crer na palavra, é confessar, é estar ali com a minha fé, com a nossa fé sempre ativa, estar motivando a nossa fé, lendo bons livros, nos influenciando da coisa certa, nos alimentando por da coisa certa. Não entra nessa questão de não, a fé vem porque eu vou para a igreja. Não, não é assim. A fé vem porque eu fui para o congresso. A fé vem porque eu vou passar 30 dias na igreja. Não, não é assim que funciona. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E eu sempre falo isso aqui, porque isso aqui para mim foi rema. A boca que está mais próximo dos nossos ouvidos é a nossa mesmo. Porque, queridos, a gente pode não estar crendo ainda o suficiente. Mas o fator de não estar crendo ainda o suficiente não quer dizer que não vai acontecer. Continue confessando até acontecer. Continue confessando até que aquilo se manifeste. Continue confessando até que aquilo te traga uma paz. Eu falei aqui, poxa, no último culto, quando você tem resposta, você tem paz. Como assim, Douglas? Para ficar mais fácil. Eu dei esse exemplo aqui da última vez. Digamos que você teve um ente querido seu, que você levou ele para o hospital, e ele entrou às pressas. E você fica naquela salinha esperando. Aquele lugar, aquele ambiente que você fica esperando, sem saber o que está acontecendo, é maior paz ali, não é? Não é? Sim ou não? Não é? Por que não é? Porque a gente não tem resposta. A pessoa entrou, a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe a sua situação, a gente fica naquela salinha ali, ó, fazendo orações, né? Não, Senhor, vai lá, Senhor, e faça isso. Sim ou não? Não é assim? E isso não é errado, temos que fazer, temos que orar. Mas, fala sinceramente, quando sai o médico e fala assim, ó, fica tranquilo, é nada não. Quando você tem aquela resposta, não vem uma paz? Uma segurança que as coisas estão resolvidas? A mesma coisa quando a gente confessa a palavra e vem a resposta. Aquilo pode não vir, não estar presente fisicamente, mas quando vem a resposta, não, eu estou contigo, isso é teu. Fica tranquilo. Eu fiquei desempregado quando eu cheguei aqui e os meus recursos estavam se acabando. E eu comecei a fazer entrevista, querido. Eu ia, poxa, em todo tipo de entrevista. Eu comecei colocando lá no meu currículo, né? E as coisas foram se apertando e tal, e aquelas economias estavam se acabando, e elas foram se findando. Eu falei, vou baixar aqui um pouco o nível, né? Olha o nível de fé que eu me encontrava. As pressões também podem diminuir a nossa fé. E a gente deixar de acreditar que Deus pode fazer, independente de quanto eu tenho no bolso. Independente de qualquer coisa. E eu comecei a baixar meu nível. Vim baixando. Eu fui fazer uma entrevista nessa empresa que eu estou hoje.
E quando eu cheguei lá, fiz a entrevista só para resumir. E a pessoa falou para mim assim, ó, eu estou falando isso aqui para você, mas nem é nenhuma garantia, não. Porque tem outras pessoas para entrevistar. Eu falei, poxa, tudo bem. Eu vou para casa. Fui para casa, pô, de madrugada eu estava dormindo, eu acordei com Deus falando assim, ó, fica tranquilo que a vaga é sua. Eu bati na minha esposa, falei, Andréia, acorda aí. Ela, o que foi? Falei, ó, Deus falou que a vaga é minha. Irmão, aquilo me trouxe uma paz. Sabe, aquilo me trouxe uma segurança, por quê? Porque o dinheiro já tinha acabado, não estava acabando. Eu não tinha mais recurso. E o problema é que eu tinha conta para pagar, o meu aluguel estava vencendo. Eu falei, já que Deus falou que o emprego é meu, eu vou ser mais ousado. Falou assim, ó, apressa esse negócio aí. Falei assim, ó, né, então já que o emprego é meu, então vamos embora, então me chama logo. Queridos, eu fui chamado. Eu trabalho bem hoje, estou numa boa empresa, estou bem empregado. Era aquilo que eu sempre desejei, porque eu agi em fé. E quando eu agi em fé, Deus se agradou daquilo. Um dia eu conversando com o meu gerente, eu já contei isso aqui, mas eu conto de novo. Nós estávamos num curso de oração, e o pastor... Meu Deus... Não. Pois que o senhor gosta. João Roberto. Gente, eu sou bom de nome demais. E eu sempre dou esse testemunho, e ele deu uma definição de testemunho que aquilo me marcou. Ele falou assim, o que é o testemunho? Não, poxa, não foi João Roberto, não. Foi o pastor Edilson. E ele falou assim, testemunho é a evidência de que Deus quer fazer de novo. Testemunho é a evidência de que Deus quer fazer de novo. Ou seja, não é só na minha vida. E quando eu estava pensando nisso, Deus falou comigo, até quando você vai ficar contando o testemunho dos outros? Porque eu tenho coisas para que venham ser testemunhadas de você.